Olá, é bom ter você de volta. Hoje nós vamos tratar da súmula 126 do TST. Vamos tratar dos seus fundamentos e da sua aplicação concreta. Cabe então identificar o teor da súmula 126. Por essa súmula, então, se tem que é incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Essa súmula 126 do TST encontra homólogos também no STJ, que tem a súmula 7, o seguinte teor: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. E também na súmula 279 do STF, na qual se tem que, para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Ou seja, do exame dessas três súmulas, o que se tem é que aos tribunais superiores e também ao STF, não é a sua tarefa institucional o reexame de provas, mas sim o exame de questões jurídicas de modo a preservar uma aplicação uniforme do direito em todo o território nacional. Antes disso, contudo, nós temos que identificar ou relembrar a estrutura da norma jurídica. Assim, a norma jurídica se qualifica pela exposição de um suporte fático, a exposição de uma norma jurídica e a definição de uma sanção jurídica. Sanção jurídica aqui entendida como consequência jurídica, não necessariamente como uma sanção penal ou mesmo uma sanção premial, mas simplesmente a consequência jurídica que se estabelece na norma em vista de um determinado suporte fático. Assim, a norma jurídica se estrutura a partir da identificação de um fato juridicamente relevante, a estipulação de uma norma na qual se contém um determinado valor jurídico cuja preservação se quer promover, e a definição de uma tutela, ou seja, de uma consequência jurídica que se pode atribuir a partir dessa norma. Identifica-se especialmente por uma tutela quando da necessidade de intervenção jurisdicional. Diante disso, então, é que temos que o conjunto fático probatório corresponde à conclusão da instância ordinária acerca das alegações formuladas e provas produzidas. Essa conclusão é o que serve como fundamento para a identificação da norma aplicável e da tutela deferível. Assim, a compreensão do Tribunal Regional é dita soberana acerca das matérias fáticas, as quais serão apreciadas pelas instâncias extraordinárias da maneira em que estiverem expressas no acórdão regional. Ou seja, esse conjunto fático probatório se qualifica exatamente como a conclusão da instância ordinária. Aqui vamos entender como os tribunais regionais do trabalho. A partir desses fatos identificados como presentes numa determinada demanda, é que se identifica a norma que vai ser aplicável para a solução daquele caso e, eventualmente, se estabelece uma tutela que possa ser deferível para a solução daquela demanda. Caso seja interposto e admitido um recurso extraordinário, no nosso caso, o recurso de revista, a atuação da instância extraordinária, aqui considerada o TST, vai estar limitada ao exame da matéria fática tal como ela esteja expressa no acórdão regional. É certo que é possível encontrar na jurisprudência mesmo do TST alguma divergência acerca de quais sejam esses limites, ou seja, se a cognição do TST se limita a absorver a conclusão constante do acórdão regional ou se o TST poderia reexaminar os elementos fáticos constantes do acórdão regional. De toda maneira, apesar dessa alguma divergência que se possa verificar, o certo é que o limite essencial é a matéria fática tal como inscrita no acórdão regional. A partir dessa matéria fática inscrita no acórdão regional é que o Tribunal Superior vai exercer o seu trabalho. Dessa forma, se entende que a decisão do Tribunal Superior deixa de atender à súmula 126 quando trata da questão jurídica, desconsiderando a conclusão acerca da matéria fática inscrita no acórdão do regional, especialmente quando invoca elementos probatórios não constantes da decisão recorrida.
O que se tem então é que, apesar dessa controvérsia que nós indicamos, de saber quais os limites exatos do TST no revolvimento da matéria fática, uma certeza que se tem é que quando o TST vai a elementos probatórios que não estão constantes da decisão recorrida, haverá sim a contrariedade à súmula 126. Os casos concretos, a identificação de cada caso concreto torna a definição mais precisa dos contornos da súmula 126 uma questão fluida, ou seja, a cada exame de cada caso vai justificar ou não a caracterização do atendimento ou do desrespeito ao entendimento expresso na súmula 126. Mas o fator essencial a se identificar na súmula 126 é exatamente essa impossibilidade do Tribunal Superior retornar a elementos probatórios não constantes da decisão recorrida, ou seja, do acórdão regional, para formar sua convicção, ou seja, não se admite que o Tribunal Superior volte a depoimentos constantes dos autos ou a documentos que não estejam referidos na decisão recorrida. Para entender os fundamentos dessa limitação dos tribunais superiores, deve-se ter em conta primeiro que no artigo 319 do CPC, se tem que a petição inicial indicará os fatos e fundamentos jurídicos do pedido e o pedido com as suas especificações. Tal disciplina encontra repercussão também no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, o qual contém que a petição inicial da reclamação trabalhista deverá conter breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio e o pedido. Assim, nós identificamos nesses dois dispositivos que a demanda, ou seja, a pretensão formulada pela parte na petição inicial e, consequentemente, na defesa, vai se pautar na mesma estrutura da norma jurídica, ou seja, vai se expor um fato, vai se apresentar os fundamentos jurídicos para a pretensão da parte e se vai providenciar o pedido da tutela correspondente, ou seja, a tutela correspondente ao fundamento jurídico invocado. De outra parte, nós temos no artigo 369 do CPC que é direito da parte provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Por sua vez, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Assim, o que se tem é que por esses dois artigos do CPC, o 369 e 370, se tem que o trabalho essencial, especialmente do juiz de primeira instância, é a confirmação de que os fatos alegados pelas partes estão verdadeiramente presentes naquela situação. E vai caber, então, a comprovação desses fatos para que se possa influir na convicção do julgador. De outra parte, tratando mais especificamente da decisão judicial, se tem no artigo 371 do CPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. E da mesma sorte, na sentença trabalhista, a partir do artigo 832 da CLT, se tem que da decisão deverão constar a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Mais uma vez aqui se tem refletida a estrutura da norma jurídica, ou seja, as provas relativas aos fatos alegados, os fundamentos da decisão, ou seja, o cotejo entre esses fatos provados e as normas jurídicas invocadas, e a conclusão correspondente à tutela que se admite num determinado processo. Assim, a decisão judicial se estrutura a partir dos fatos considerados pelo julgador, em vista do que a identificação da norma jurídica incidente e a consequente conclusão acerca da tutela que pode ser deferida frente às pretensões formuladas. No caso, os recursos, especialmente os recursos de natureza ordinária, submetem essa prestação jurisdicional a novo exame. Como nós vamos ver a seguir, nos recursos ordinários, essa prestação jurisdicional, a partir dos fatos considerados, com a identificação de uma norma jurídica e uma conclusão acerca de uma determinada tutela que possa ou não ser deferida, é submetida a novo exame, ou seja, essa prestação jurisdicional esse exercício da prestação jurisdicional será devolvido ao judiciário por meio do recurso. No âmbito do processo do trabalho, se identificam então como recursos extraordinários o recurso ordinário, por assim dizer,
especificamente considerado na CLT, e o agravo de petição, que é um recurso próprio da execução. Nesses recursos ordinários, se admite a revisão da justiça da solução. Eles se prestam essencialmente à rediscussão da justiça da solução, ou seja, a submissão, mais uma vez, daquela demanda, daqueles fatos, da norma adotada e da conclusão da solução escolhida, que esses elementos sejam sujeitos a mais uma consideração do judiciário. Assim, a partir do acolhimento ou do exame de recursos ordinários, se admitirá o reexame dos fatos angariados na instrução processual, a norma, tanto a norma selecionada para resolver aquele processo, como a interpretação individualmente considerada, e a tutela que foi deferida a partir de então, a consequência jurídica que foi estabelecida a partir do fato e da norma adotados num determinado caso. Já os recursos extraordinários, que no âmbito do processo de trabalho se qualificam como recurso de revista, os embargos à SDI e o recurso extraordinário, a finalidade desses recursos extraordinários é a aplicação uniforme do direito, aquilo que a doutrina chama de função nomofilássica, ou seja, de preservação da unidade do direito. E nesses casos, a finalidade dos recursos é não a revisão da justiça da solução do conflito, mas a aplicação uniforme do direito. Assim, interessa à instância extraordinária, ou seja, a instância que conhece e julga os recursos extraordinários, o exame da norma selecionada para solucionar determinado caso e da tutela que foi deferida, ou seja, da consequência jurídica que se extraiu a partir de uma determinada norma. Como visto anteriormente, no julgamento de recursos extraordinários, especialmente no nosso caso do recurso de revista, já não cabe mais rediscutir os fatos nos quais se basearam a decisão recorrida, ou seja, a decisão regional. Os fatos que vão ser considerados no recurso extraordinário são aqueles consignados no acórdão regional e tal como consignados no acórdão regional. O fundamento, para essa distinção, se consegue extrair a partir do exame de alguns dispositivos, como por exemplo do artigo 1013 do CPC. Nele se tem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, e no parágrafo 1º desse artigo se tem que serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado. Ou seja, você tem então que aqui a apelação e, de alguma sorte, também o recurso ordinário no processo do trabalho se prestam essencialmente a devolver, ou seja, a submeter a novo exame do judiciário, e no caso a um tribunal regional, o conhecimento da matéria impugnada, ou seja, toda a matéria impugnada, sem limitações com relação à profundidade do exame de fatos, normas e tutela descritas num determinado caso, descritas para a solução de um determinado caso. De maneira distinta, se encontra no artigo 926 do CPC que os tribunais deverão uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Exceto que essa disposição se aplica também aos tribunais regionais, mas especialmente com relação aos tribunais superiores, esse dispositivo revela que a atuação ou a função institucional dos tribunais superiores é essa de uniformizar a jurisprudência, ou seja, de preservar uma aplicação uniforme do direito em todo o território nacional e, consequentemente, tendo como obrigação manter essa jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo a preservar a isonomia entre as partes que litigam em vários processos. Em consequência desse tipo de distinção, se vai identificar que cada um desses recursos extraordinários atraem fundamentos distintos, ou seja, enquanto num recurso ordinário, numa apelação, não se encontra limitação específica aos fundamentos que possam ser alegados, para esses recursos extraordinários se vai encontrar desde sua previsão legal uma restrição, uma fundamentação restrita para a sua admissão. Assim é que no recurso extraordinário, conforme previsto no artigo 102, se admite
o recurso extraordinário quando se demonstre a contrariedade a dispositivo constitucional. Sim, também há outras hipóteses de cabimento de recurso extraordinário, mas para nossa identificação, nesse momento é importante identificar que o recurso extraordinário seria cabível quando demonstrada a contrariedade ou a violação a dispositivo constitucional. De modo semelhante, o RESP, tal como previsto no artigo 105 da Constituição, vai ser admissível quando se demonstrar a contrariedade ou a violação a tratado ou lei federal, ou a negativa de vigência a qualquer desses atos, ou ainda quando se identifique a interpretação divergente de lei federal. Essa disciplina também repercute nos recursos extraordinários de natureza trabalhista, como, por exemplo, no recurso em revista, que está previsto no artigo 896, o qual só é admissível quando a parte demonstra a divergência jurisprudencial, a contrariedade à jurisprudência do TST ou a violação a dispositivo legal. E ainda de forma mais restrita, nos embargos a SDI, previsto no artigo 894 da CLT, somente será admissível quando se demonstra a divergência jurisprudencial ou a contrariedade à jurisprudência do TST, ou seja, esses recursos de natureza extraordinária não se prestam necessariamente a revisar a justiça da solução empregada, mas ele vai servir a examinar esses fundamentos específicos, como, por exemplo, no recurso extraordinário, a violação a dispositivo da Constituição, no RESP, a violação a tratado ou lei federal, ou a divergência acerca da lei federal. E no caso que é mais importante para nós, no caso do recurso de revista, se há divergência jurisprudencial entre tribunais regionais do trabalho acerca da aplicação de um determinado dispositivo legal, por exemplo, ou se há contrariedade em relação à jurisprudência do TST, ou mais simplesmente à violação a dispositivo legal. Tudo isso no intuito do exercício daquela dita função monofilássica, ou seja, de preservação da unidade do direito e a garantia da isonomia na prestação jurisdicional. Assim, não vai caber ou não é pertinente aos recursos extraordinários retornar ao início do processo, a fases instrutórias do processo, para identificar ali elementos fáticos e submetê-los a novo exame do judiciário. Esse reexame de fatos está limitado à instância ordinária, os tribunais de justiça ou os tribunais regionais do trabalho. Os tribunais superiores, ou o Supremo Tribunal Federal, a eles se destinam o exame exatamente dessas questões, de eventual divergência jurisprudencial entre esses órgãos locais, eventual contrariedade à súmula dos tribunais superiores ou ainda a violação a dispositivo legal ou constitucional. Por isso que se extrai essa limitação expressa na súmula 126. Ou seja, assim, é certo que não vai ser a última vez que tratamos da súmula 126, da 126. Entretanto, é sempre importante começar a identificar a importância dessa estrutura da norma jurídica, tanto para a formulação de pretensões perante o judiciário, como para a compreensão dos limites à cognição de recursos extraordinários. Assim, o que é importante destacar é essa circunstância de que, como os recursos extraordinários se prestam essencialmente à preservação da unidade do direito e a sua aplicação uniforme em todo o território nacional, não é pertinente a esse tipo de recurso o revolvimento de fatos e provas que não estejam constantes dos acórdãos recorridos, ou seja, dos acórdãos regionais, a partir dos quais se extraiu recursos extraordinários, tanto os direcionados ao STF, ao STJ ou ao TST. Essa estruturação da norma jurídica que repercute na formulação de pretensões na petição inicial e na defesa e, consequentemente, na elaboração de decisões judiciais, se revela importante tanto para a aplicação da súmula 126 quanto para a identificação do que venha a ser o efetivo pré-questionamento de matérias, mas essa questão relativa a pré-questionamento será o exame de vídeos posteriores. Eu agradeço a atenção e nos vemos daqui a pouco. Até mais.